Lázaro e o homem rico. Esse é um ótimo ensinamento que nos tem muito a compartilhar acerca de como é o céu e o inferno. A Bíblia diversas vezes fala de ambos esses lugares ao mesmo tempo, justamente até para mostrar o contraste tanto da localização de um e do outro, como também dos sentimentos envolvidos em cada um desses dois lugares, ok? E para aproveitar que a gente está passando por várias histórias, por várias simbologias na Bíblia, eu gostaria também de trazer essa de Lázaro e do homem rico. Mas de antemão, eu já gostaria de fazer também um pouco de diferenciação entre esse caso específico, entre esse ensinamento e os vários outros que nós vimos. Por quê? Eu não acredito que isso seja somente uma parábola, ok? A gente vê que nas parábolas é utilizado o joio e o trigo. Um semeador foi semear, um homem tinha 2 filhos. A gente vê esses casos, esses eventos que são descritos que não necessariamente envolvem pessoas reais que passaram por aquela experiência. De uma maneira similar, eu compararia a fábulas, que a gente tem a um leão e um rato. O patinho feio, não quer dizer que tinha um patinho que passou por aquilo, é só uma ilustração, ok? Uma analogia, uma comparação que está sendo feita. Do contrário, aqui com a história de Lázaro e o homem rico, a gente tem nomes sendo mencionados. O que a gente não vê constantemente com as outras parábolas. Então, eu acredito que já é um indicativo de que isso realmente aconteceu, tudo bem? Então, eu acredito que isso é uma descrição de um evento que literalmente ocorreu. Lázaro era um homem de carne e osso que morreu e foi para o céu, e o homem rico era um homem de carne e osso que morreu e foi para o inferno. Certinho? Tendo isso em mente, vamos fazer a leitura aqui, então, dessa história. Lucas, capítulo 16, é onde a gente vai encontrar a história de Lázaro e o homem rico. Então, Lucas é o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento. Agora a gente vai para o capítulo 16, indo para o versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu, e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só gostaria de fazer uma pequena pausa aqui para explicar o que a Bíblia quer dizer com o seio de Abraão, ok? Então, vou até dar uma passada aqui para ficar mais fácil de simbolizar. A gente tem essa parte aqui do nosso corpo, aqui, normalmente é conhecido como o seio. A gente tem também a descrição como o tronco, ok? Essa parte peitoral, vários nomes que você pode utilizar, ventral, ok? Enfim, por que eu estou mostrando isso com tanta clareza? Porque tem muitas pessoas que pensam que o seio de Abraão é um local, literalmente uma região que existe dentro do mundo, um local espiritual que carrega o nome de seio de Abraão. Mas não. Tanto que a gente vê o homem rico olhando e vendo Lázaro e Abraão. E onde que Lázaro está? No seio de Abraão, ok? Está próximo aqui. Vamos supor aqui que o homem rico estivesse aqui. E a gente vê em outros momentos essa mesma nomenclatura sendo utilizada. O exemplo disso é o discípulo que Jesus amava no seio de Jesus. Isso quer dizer que existe um local, uma dimensão, um local espiritual que se chama seio de Jesus, assim como o seio de Abraão? Não, ok? É uma parte do corpo de Abraão. Está descrevendo onde que o mendigo estava em relação a Abraão. Certinho? Prosseguindo então aqui com a história. E ele gritava dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam, eles mudariam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Uma excelente história, uma ótima história mesmo. Nos ensina diversas coisas, tanto que alguns pontos eu nem vou poder estar focando muito. A gente tem um pouquinho aqui de correlação também com aquela questão: abençoados são os que choram agora, porque serão confortados. Abençoados são os pobres em espírito. Enfim, uma parte que Jesus fala bastante em Mateus, logo no início de Mateus. Qual parte que eu gostaria de focar? O contexto de céu e inferno, ok? Nessa parte de vida após a morte. A gente vê que Abraão, Lázaro estão em lugar bom. Eles estão tranquilos. Eles não estão em tormento, assim como o homem rico está. Eles não estão em chamas, assim como o homem rico está. Ok? Com essa sede incansável, que até uma pequena gota de água já seria ótimo para poder aliviar um pouco da dor tremenda que ele está sentindo. Outra coisa muito interessante que a gente vê aqui. Por que a gente vê todas essas palavras em relação à parte do corpo sendo mencionada? O teu dedo na água, no seio de Abraão. Olhou e viu ambos. Identificou Abraão, identificou Lázaro. Por quê? Porque no âmbito espiritual, o espírito e a alma também têm forma. Ok? É importante a gente entender isso. Que não é como se a gente estivesse falando do nosso espírito ou de um anjo, só porque é um ser espiritual que ele não tem estrutura. Deus é um espírito e ainda assim ele tem uma forma. Ok? Nós somos criados à imagem de Deus. Logo, Deus tem uma estrutura no qual a gente é parecido com ele. Os anjos, por mais que a gente não os visualize fisicamente, eles também têm uma estrutura. A nossa alma e o nosso espírito também, ok? Também tem o seio, também tem dedos, então eu acredito que basicamente idêntica à nossa, ok? Pelo menos na forma, no contraste. O nosso espírito e a nossa alma são como nós. Tudo bem? Então a gente vê aqui que uma pessoa foi para o inferno, a outra pessoa foi para o céu. Tudo bem? E há um grande contraste, há um grande espaço entre um e outro. Ah, por que aí é o céu? Aí não falou que é o céu que ele foi. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. É importante a gente entender que a Bíblia, ela fala de somente 2 lugares que uma pessoa vai quando ela morre. Ou é o céu ou é o inferno. Não existe purgatório, não existe fila de espera, não existe um compartimento dentro do inferno que se chama seio de Abraão, não existe reencarnação, ok? E é muito ruim ver, enquanto você está pregando de porta em porta, a quantidade de pessoas que são espíritas. Não acreditam em ressurreição, não acreditam em céu, não acreditam em inferno, não acreditam em nada da Bíblia. São das pessoas que, pessoalmente, eu diria, são mais difíceis de serem salvas. E vão dizer que acreditam na Bíblia, e vão dizer que acreditam em Jesus, e vão dizer que acreditam em Deus, mas é o Deus deles. Porque a Bíblia diz claramente em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, que e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. O que a gente viu aqui no versículo 27? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então eu não vivo, aí eu vivo de novo, aí eu vivo de novo, aí eu vivo de novo, eu reencarno e morro, e aparece uma nova dimensão, um novo planeta. Não. Eu, João, eu tenho essa vida aqui. Depois que eu morrer, eu vou ter uma vida após a morte? Vou. Céu. Por quê? Porque eu sou salvo, porque eu acredito em Deus. Ok? Então, por conta disso, por conta dessa garantia que a Bíblia me dá, eu sei que eu vou para o céu. Quanto uma pessoa que não acredita em Deus, um exemplo disso, um homem rico, vai para o inferno. Então, depois que a gente morre, é o julgamento. Ou é céu, ou é direto para o inferno. Direto para o céu, direto para o inferno. Isso acontece uma vez. Tudo bem? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento, logo depois da morte. Ok?
A partir disso, a gente também pode ir para Salmo 139. Alguém pode falar, não, mas isso não respondeu como que esse lugar que a gente vai é o céu. Tudo bem? Então, vamos ver se há uma grande distância, igual como Abraão escreveu, que quem está aqui não pode vir para aí, nem quem está aí vir para aqui. Vamos para Salmos, livro de Salmos, e especificamente para o Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Então vejamos como que o inferno é descrito como algo profundo e o céu como algo bem alto, contrastantes um do outro. O céu extremamente alto é chamado do paraíso, é chamado do terceiro céu, e o inferno baixo, ok? Algo profundo, você tem que cavar para chegar até ele. A Bíblia fala que o inferno está no coração da terra, então no núcleo da terra. Tudo bem? E a gente pode encontrar também um trecho muito similar a esse no livro de Amós. Amos. Vamos para Amos, capítulo 9. Amos, capítulo 9, é um profeta menor, então a gente pode encontrar ele depois de Daniel no Antigo Testamento. Passamos por Oséias, passamos por Joel e chegamos em Amós. Amós, capítulo 9, indo aqui para o versículo 2. Ainda que eles cavem ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até ao céu, eu os farei descer. Novamente, subir até o céu, cavar até o inferno. Locais contrastantes. Não é somente a distância que é contrastante, mas também os sentimentos que a pessoa sente. Lá, o homem rico acordou em tormento, acordou no fogo, acordou em grande dor. E a gente precisa entender que esse sentimento, essa sensação, ela é eterna. Não vai mudar. Não é como se o inferno fosse ficar melhor depois de um tempo que você está lá. E não é como se o céu fosse ficar pior depois de um tempo que você está lá. A gente vai ter o que? Um equilíbrio no sentido de que não vai ter flutuações, assim, nossa, o céu está muito ruim, ou o inferno está muito bom. O inferno vai ser sempre miserável. Vai ser sempre tormento. É eterno. É uma condição que ela permanece. Ok? Vamos aqui para Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer. Eu tive sede, e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro, e me acolhestes. Despido, e me vestistes. Eu estava enfermo, e me visitastes. Eu estive preso, e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te alimentamos. Enfim, a gente tem toda essa questão acerca das recompensas que os justos, os salvos, aquelas pessoas que estavam à direita, as ovelhas, vão receber, enquanto a gente tem os bodes recebendo também algo eterno, porém, que é bem diferente do que as ovelhas receberam. Vamos aqui para o versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade eu vos digo que, quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 45. Então ele responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que, quando não fizestes ao menor destes, não fizestes a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É interessante também a gente entender que, quando a gente fala do céu, a gente está fazendo uma referência mais dessa vida eterna. Por quê? Vai chegar um momento onde Cristo vai começar o seu reino de 1000 anos aqui na Terra. Então não é como se a gente fosse para o céu e fosse ficar lá eternamente só no céu. A gente vai estar para sempre no reino de Deus. E o reino de Deus ele pode ser no paraíso, no terceiro céu, ou ele pode eventualmente chegar aqui para a Terra. A gente vai estar nesse lugar bom. Não vai ter mais sofrimento, não vai mais ter mais morte para as pessoas que estão na vida eterna. E não vai ter paz para quem está no castigo eterno. O ponto que eu gostaria de tirar aqui com essa passagem de Mateus
é a eternidade de ambos os locais. Tá bom, ainda não explicou o porquê que aquele lugar é o céu. Então, vamos para Filipenses, capítulo 1. Alguém tem alguma dúvida de que depois que Cristo ressuscitou, ele ascendeu ao Pai, que está no céu? Não, é algo bem evidente na Bíblia. E o que as Santas Escrituras nos dizem sobre a vida após a morte? Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que o morrer é ganho? Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Partir é estar com Cristo. Quando a pessoa morre, ela é salva, ela é um justo, ela é como naquela parábola, uma ovelha, ela vai para o céu. Se ela é salva, ela vai para o céu. Se ela tem a vida eterna, ela vai para o céu. Ela vai estar com Cristo. Em paz. Que no momento isso seria o céu, ok? E no momento de Lázaro era o céu. Paz eterna. Olha que beleza. Então, morrer é estar com Cristo. É importante a gente entender também que na vida após a morte não tem um tempo de espaço, uma pausa, um purgatório. Não tem a palavra purgatório na Bíblia. Não é um conceito bíblico. Esse intervalo, essa intérfase entre uma fase e outra, isso não é mitose para ter uma intérfase, tudo bem? Isso é céu ou inferno. Morre imediatamente o julgamento. Tudo bem? E para a gente encerrar aqui, vamos ler Apocalipse capítulo 14. Para a gente poder encerrar aqui essa conclusão acerca do inferno. Porque algumas pessoas vão estar dizendo que o inferno ela é a separação de Deus. Então o inferno não é lugar de tormento, o inferno não é lugar de punição, é um lugar de separação de Deus, é um lugar de grande tristeza, de grande tédio, mas não necessariamente de grande dor. A gente já leu vários versículos aqui falando do tormento eterno que essas pessoas vão ter, do castigo eterno, do fogo envolvido, do tormento que o homem rico teve, mas eu gostaria também aqui de ler Apocalipse 14 para a gente encerrar esse assunto com a chave de ouro. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. E este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa pessoa vai ser atormentada na presença do Cordeiro, na presença de Cristo. Como que o inferno é a separação de Deus? A gente não leu também que se eu cavar o inferno, tu estás lá? Se eu fizer minha cama no inferno, tu estás lá? Então, não tem como você fugir da presença de Deus. Não faz sentido nenhum dizer que o inferno é um local onde Deus não está, ou onde você fugiria. Enfim, essa falsa doutrina aí que existe. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre, sempre. Vejamos que é do tormento. E eles não têm descanso de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Então aqui a gente tem essa descrição acerca das pessoas que vão adorar a besta, que vão tomar a sua marca, mas é um termo que se aplica a qualquer pessoa que foi para o inferno. Tudo bem? Então, essa é a realidade contrastante entre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Para algumas pessoas, a gente vai ter vida eterna, uma paz eterna, um júbilo e alegria sem fim. Para outras, tormento eterno. Para você, para a sua vida, qual vai ser? Você vai terminar a sua vida como um homem rico ou como Lázaro? A diferença é na fé que você tem, no que você confia, no que você crê. Tudo bem? Então, caso você tenha alguma dúvida, assista o vídeo sobre o caminho da Bíblia para o céu ou pergunte nos comentários. Eu não tenho nenhum problema em refazer o vídeo sobre o Evangelho ou de ter uma conversa mais pessoal com qualquer pessoa que tenha dúvida acerca dessa questão, porque é um dever de um cristão pregar o Evangelho a toda criatura. Afinal, é a única maneira da gente evitar o tormento eterno crendo. E a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, espero que tenha ficado claro algumas dessas informações que essa história tem a nos dizer, e especialmente essa questão sobre a vida após a morte, sobre o céu e o inferno. Que Deus abençoe vocês e até mais.